Há algum tempo, em função dos rápidos avanços tecnológicos, nossas relações cotidianas sofreram mudanças radicais. Trocamos as cartas pelo e-mail, as páginas dos classificados pelo Mercado Livre, o táxi pelo Uber, as locadoras pelo Netflix, as rádios pelo Spotify e os hotéis pela plataforma mundial Airbnb e tantos outros exemplos. Diante disso, o Airbnb surgiu como uma das principais plataformas no segmento do direito imobiliário e condominial e tem o objetivo de disponibilizar imóveis residenciais, como casas e apartamentos, para curtos períodos de locação, a turistas que viajam para todos os países, em franca concorrência com a rede hoteleira mundial. Para tratar sobre este tema, contaremos com a presença do Dr. Caio César Mota, advogado, sócio-diretor do escritório Caio César Mota Advogados Associados, sócio-diretor das empresas garantidoras de crédito, Condocred, Cred Sempre e CCM Recuperação de Crédito, especialista em direito público, em direito imobiliário, negócios e operações. E na OAB está como conselheiro seccional, membro da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico e presidente da Comissão de Direito Condominial no Conselho Federal da OAB e membro da Comissão Especial de Direito Condominial, Conselho Federal também. Professor pela Escola Superior da Advocacia, ESA, Goiás, e coordenador do curso de pós-graduação em Direito Condominial pelo Instituto Dalmas. Este programa é exibido toda quarta-feira, às 21h30 e reexibido quinta-feira, às 22h e sábado, às 21 horas. Ficará disponível no site da TV Metrópole News, Sinal 24 na NET e no canal no YouTube. Veja detalhes no Instagram, @debatendodireito e no Facebook. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Você está assistindo TV Metrópole. Programa Negócios, Ponte Preto K. Você está assistindo TV Metrópole. Boa noite. Bem-vindo a mais um programa Debatendo Direito. E hoje falaremos sobre locação de imóvel por curta temporada com o Dr. Caio César Mota. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Satisfação tê-lo aqui conosco. Satisfação é minha, doutor Tênio Prado, Larissa Coimbra, meus colegas, doutor Rafael Zardini. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição de vocês. Perfeito. Nós agradecemos a sua disponibilidade. Eu cumprimento meus pares de bancada, doutor Rafael Zardini, boa noite. Doutora Larissa Coimbra, boa noite. E vamos aos debates, doutor Caio. Bom, nós temos aí, a partir de uma ação que se iniciou no Rio Grande do Sul e recorreu até o Superior Tribunal de Justiça, onde esse recurso especial ele tratou sobre essa situação de locação por curta temporada, utilizando aí plataformas, né, digitais de locação. Bem, eu gostaria que o senhor contextualizasse sobre essa situação, sobre essa perspectiva, para que no decorrer dos debates nós possamos apimentar mais aqui a nossa conversa. Pois bem, eu entendo que o Airbnb, assim como o Spotify tomou o espaço das rádios, o Uber assumiu o lugar dos táxis, podemos dizer que o Netflix findou ou diminuiu muito as locações de fitas, o Airbnb também assim tem feito com os hotéis. Então essa nova modalidade de locação por curta temporada, alguns até apelidam de curtíssima temporada, vez que por
Por vezes nós estamos falando de locações que têm um dia de duração e às vezes até horas. Então, e aí justamente nesta questão que mora a grande discussão. Então, o Airbnb, ao meu ver, é algo que veio para ficar, não tenho dúvida, a sociedade já o admitiu, e é o que nos falta agora é regulamentar. Tanto assim, doutor Tênio, que os números traduzem essa aceitação. Só no ano de 2018, essa modalidade, o Airbnb, que é uma única plataforma, né? Nós temos tantas outras, Booking, etc., essa única plataforma, ela teve de receita 3,6 bilhões de dólares. Perdão, 2,6 bilhões de dólares. Em 2,6 bilhões de dólares. Em 2019, estima-se 3,6 bilhões de dólares. Então, essa crescente já, para nós, já explica que veio, que tem muita força e que não deve partir. Mas aí a grande problema, a grande dificuldade é realmente essa. Como é que isso deve se dar na vida em condomínio? Esta modalidade que nós estamos falando, será uma locação ou nós estamos falando de hospedagem? Então, a primeira discussão sobre o tema é se nós estaremos, de fato, falando de uma locação. E aí o artigo 48 da Lei de Locações, Lei 8.245 de 91, ela fala que locação por temporada é toda aquela inferior a 90 dias. E aí ela não delimita o tamanho ou o espaço de tempo. Por outro lado, a Lei de Turismo, a Lei 11.771, ela fala que a hospedagem é aquela que é feita mediante pagamento de diária, e assim ela qualifica e depois ela coloca uma outra ressalva, que tem que haver, então, uma contraprestação ou uma entrega efetiva de serviço. E é sobre essa entrega efetiva de serviço que a gente afasta a sua aplicação. Por outro lado, então, nós temos assim, ao meu ver, entre uma possibilidade e outra. Turismo, para mim, não se encaixa. E a discussão que foi levada, inclusive, ao STJ, por uma condômina do Rio Grande do Sul, é justamente essa. Se nós estaríamos, de fato, falando de locação, que é o que ela entendia, e o condomínio dizia que não, que nós estaríamos falando de contrato atípico ou de outro modo de hospedagem. Então, os ministros mesmo, acho que divergem o entendimento, é tudo muito novo, essa discussão ainda deve acalorar ainda mais. No voto do relator, ele manifestou que não entendia que seria uma hospedagem, assim como eu acho que não tem como, seria muito forçoso da parte judiciária e até de nós, operadores do direito, a sua admissão nesse contexto. E aí ficou facultado, ficou emparelhado de um lado, se seria de fato hospedagem ou seria um contrato atípico. Então, nesse sentido, o ministro Raul Filho pediu vista do processo e esse processo encontra-se aguardando julgamento. Perfeito. Doutor Caio, como é que fica essa questão da liberdade, né, prevista até no Código Civil, do proprietário usar, fruir livremente e dispor de suas unidades? Como é que fica essa questão dessa liberdade frente à questão condominial, todo esse conflito que existe normalmente dentro de um condomínio? Essa é uma outra discussão do Airbnb, né? Essa é a segunda discussão que nós temos. Se esse direito ele deve sofrer limitação ou esse direito é amplamente amparado, deve ser amplamente amparado. E aí, ao meu ver, eu digo minha opinião, eu entendo que ele deve sofrer limitações. Até porque o próprio artigo 1227 do Código Civil, ele fala que o vizinho pode fazer cessar o incômodo ou inconveniente quando este ocorrer. Então, eu entendo que existe aí um princípio da pluralidade do direito, da limitação desses direitos. E é sobre essa limitação que muito advogado tem se norteado, tentando combater a prática dentro dos condomínios. Mas esse tipo de locação ou hospedagem, igual o doutor mesmo falou, ele seria um caso de aplicação da teoria da pluralidade dos direitos limitados, né, em função das múltiplas propriedades dentro de um condomínio. Existe algum limite entre o exercício do direito de propriedade individual e o interesse coletivo? Existe. Então, a gente até costuma brincar que são aqueles famosos 3 S, que é saúde, segurança e sossego. Então, uma vez que atentou contra um desses requisitos, eu entendo que a gente está afetando um direito do nosso vizinho, um direito daquele condômino que partilha com a gente das áreas comuns. E é justamente por assim entender que eu penso que quando a gente admite essa possibilidade de locação por temporada, por vezes a gente está afetando algumas dessas medidas. A exemplo, a própria segurança. Porque a rotatividade desse público, e aqui eu não estou defendendo nem pela aceitação e nem pelo impedimento, eu estou dizendo que tem que ter alguma regulamentação. E por vezes nossos condomínios não têm, até porque essa norma é uma norma muito antiga. Nós estamos falando de convenções de condomínio antigos, convenções de condomínio que têm 10, 20, 30 anos, muito antes de se imaginar sequer que existiria esse tipo de negócio, esse tipo de plataformas atendendo uma parte da sociedade.
Então, eu entendo que é isso. Uma vez que se atentou contra algum desses princípios, ela tem que sofrer e tem que ser vetada. Bom, então, apenas para esclarecimento do nosso telespectador, o foco, nós temos a rede hoteleira, que locações, que seria exatamente direcionado ao turismo e não a locações, né? E temos esse novo sistema que é ainda em discussão, se seria uma locação ou uma atividade de turismo, mas essas unidades seriam unidades, casas, apartamentos de pessoas físicas ou jurídicas localizados em condomínios ou não. Então, seria um imóvel colocado em locação através dessa plataforma, onde a pessoa acessa e pode fazer a locação ali na via digital e ter aí concretizada a sua passagem pelo imóvel, seja por horas, seja por dias, então curta ou curtíssima duração. Bom, eu pergunto, nós sabemos que essas unidades que estão em regime de condomínio, elas têm realmente ali suas definições, as suas regras que impossibilitam o uso da unidade para outro fim que não o fim da moradia, ou seja, direcionado para a locação. Bom, nesses casos, embora no mundo inteiro já seja bastante usual essa prática, eu tive inclusive a oportunidade de utilizar em Milão, na Espanha, em alguns lugares, Portugal, e no Brasil ainda um pouco acanhado, mas por falta de legislação, que é o que está em debate, né? Então eu pergunto, na sua opinião, o que precisaria ter numa convenção, num regimento interno do condomínio, para que pudesse ter a aplicação, né, o uso irrestrito da propriedade conforme prevê a Constituição? Você até passou, antes de responder a sua pergunta, você passou por um ponto que eu acho importante a gente enfrentar. Muito se questiona, inclusive, se quando a gente está falando dessa locação por temporada, se nós não estaríamos aí tendo um desvio de finalidade do condomínio, se a gente não estaria admitindo esse condomínio passar de residencial para condomínio comercial por causa da atividade locatícia ou atividade com esse regime de locação. Com relação a essa modalidade, essa mudança, eu entendo que não. Eu entendo que a gente não estaria falando de uma atividade comercial que não atingiria, então, sua finalidade. Todavia, para poder fazer para a gente poder saber se pode ou não, a gente teria que ter uma convenção o autorizando. E aí, no caso do silêncio, evidentemente, a gente sabe que o mundo do direito é assim, o que não existe proibição tão logo está permitido no mundo jurídico, né? Então, o condomínio que se omitiu em relação à prática, ele está facultando o seu exercício. E aí a discussão é justamente essa, se existe até um projeto de lei que foi apresentado para poder discutir justamente se isso deveria ser uma deliberação dos próprios condôminos. Doutor Caio, uma questão que se discute muito é que para ser considerado hospedagem, teria que haver uma prestação de serviços necessários aos usuários, né? Vamos colocar aqui até aos consumidores, digamos assim. Esse caso, Airbnb, é hospedagem, na sua opinião, ou não? Eu entendo que não. Eu entendo que falar de hospedagem, de fato, eu me filio à corrente do Scavone, do professor Luiz Scavone Júnior, que fala, forçação de barra. E eu acredito que de fato seja. O condomínio não tem regra, nós estamos falando de condomínio em regra. Claro que nós temos a parte de condomínios, condotéis, nós temos outras modalidades. Mas o condomínio, via de regra, que é aquele que a gente frequentemente encontra, esse não tem nenhuma contraprestação. Ele não oferece serviço de manobrista, um mensageiro, ele não tem uma recepção, ele não tem uma lavanderia e ele não oferece café da manhã. Então, esses, para mim, eles não têm nenhuma prestação de serviço, de modo que não poderíamos falar em hospedagem. Doutor Caio, também tem outra situação. Tem vários países do mundo, né, que eles têm proibido esse tipo de locação ou hospedagem, como a gente ainda não tem uma legislação própria. Que é o caso de Miami, de Nova York, de Palma de Maiorca. No Brasil, o que a gente tem de entendimento sobre isso até o momento? Eu sei que também temos alguns municípios que têm buscado regulamentar essa situação. O que o doutor tem a falar sobre isso?
Algumas cidades, alguns países têm proibido. Nós podemos incluir essas que você falou, na Espanha já tem vetação. Nós podemos falar Berlim também já se manifestou contrário à prática, dentre outras. Então, no Brasil, infelizmente, ou felizmente, né, para alguns que estão usando livremente, empreendendo livremente na locação ou na hospedagem, seja o que for, embora eu entenda que não é hospedagem, então tem muita gente exercendo essa atividade. E acho que nós devemos enfrentar, eu até falava há pouco sobre um projeto de lei, e aí se minha memória não me trai, era um projeto de lei que restou inclusive arquivado, era de um deputado federal, perdão, a gente fala de jurídico o tempo todo, que eu penso em ministro e desembargador. Então era de um deputado da Bahia, acho que Coronel Ângelo, talvez eu esteja cometendo um equívoco com relação ao seu estado. Mas como ele não se reelegeu, ele teve o fim do seu mandato, o projeto de lei automaticamente é arquivado. Então, essa foi a infelicidade. Mas é uma discussão que deve ser enfrentada. E a outra pergunta que você tinha adiantado é como é que as cidades brasileiras têm se comportado. Caldas Novas é a única cidade hoje, para nossa curiosidade, tem uma legislação. é a única cidade, a Lei Complementar 99 de 2017. Sim. Ubatuba mas teve a lei arquivada, o Rio de Janeiro teve um projeto de lei e por questão de inconstitucionalidade ou entendimento de constitucionalidade restou arquivado. Mas Caldas Novas, embora ele tenha um projeto de lei, e aí se vocês quiserem, a gente acha que é importante até salientar para quem nos acompanha, né, um pouco desse projeto de lei. Então, os outros demais já restaram arquivados. Restou esse de Caldas Novas. Mas isso é competência do município? De forma alguma. Legislar sobre essa matéria? De forma alguma. E eu acho que a de Caldas Novas só existe justamente porque não aplica. Se viesse aplicar, querer tributar, o pessoal de lá revoltava. Como a lei existe, mas, no entanto, não foi aplicada, então não tem nenhum desconforto para ninguém, de modo que ninguém tentou combatê-la. Eles não poderiam tentar aplicar isso como o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e tributar em cima disso. É exatamente a intenção do município. Eles falaram lá, acho que no artigo 9º da lei complementar, que toda locação deveria ser comunicada ao poder público, cada locação individualmente fosse firmada, deveria ser informada ao poder público, e o poder público iria tributar através do ISS. E aí a gente sabe que essa tributação do ISS é competência do governo federal. Então ele não teria essa autonomia, não teria essa legitimidade. Sim. E além disso, ele fala que o próprio contribuinte deveria fazer essa informação, prestar essa informação, recolher esse ISS, e aí ele, para outra infelicidade do poder executivo lá da cidade de Caldas Novas, ele ainda incluiu nessa lei complementar que ali nós estaríamos falando de uma locação. Ele, expressamente na sua redação, ele falou que é uma locação por temporada. Então, se é uma locação por temporada, nós estamos falando de uma obrigação de dar e não de fazer. E aí as obrigações de dar, naturalmente, porque ele está dando a coisa para uso, está dando a coisa em favor de alguém para sua utilização, e não seria, então, tributável. Então, eu acho que ele foi infeliz do começo ao fim na redação da norma. Voltamos já. Você está assistindo TV Metrópole. Programa Negócios, Ponte Preto K. Retornando para o nosso segundo bloco, hoje falando sobre locação de imóvel por curtíssima temporada, com o doutor Caio César Mota. Doutor, nós sabemos que esses imóveis em regime de condomínio, eles têm ali as suas áreas comuns, que são áreas como garagem, área de lazer e diversas outras, né? Playground, salões de festa. Bom,
Nesses casos de temporada, essa locação por curta temporada, ela poderia trazer alguma consequência, uma inobservância dessa regra? Como é que os casos práticos têm ocorrido, inclusive sobre situações envolvendo algum tipo de ilícito na convivência entre as pessoas? Nós temos uma legislação na Maria da Penha, no Brasil, que normalmente não tem em outros países, né? Onde qualquer pessoa pode denunciar ali um fato e tudo isso pode trazer uma animosidade para a convivência harmônica dos condôminos. Qual a sua interpretação? A minha grande preocupação é justamente essa. Quando a gente olha para os condomínios, a gente não vê uma estrutura adequada ou adaptada para esse tipo de modalidade, pelo menos não na sua maioria das vezes. Hoje, inclusive, nós temos inúmeros condomínios que sequer têm porteiro. A automação acabou dando lugar ou tomando lugar desse tipo de prestação de serviço. E aí o grande questionamento é quem vai cuidar? Quem vai zelar? Quem vai receber essas figuras aí que estarão ali por curto intervalo de tempo na qualidade, ou seja, de inquilino, ou seja, na qualidade de hóspede? E aí a gente começa, de fato, a enfrentar essas questões. Se o condomínio consegue ou não receber esses locatários ou esses hóspedes, eles poderiam fazer uso das áreas comuns? Se poderiam, em que condição? Então, tudo isso compete às normativas internas. E aí o grande problema é aquele que a gente falava há pouco, que nós estamos nos deparando com convenções muito antigas, com convenções que datam, por vezes, de 10, 15, 20 anos, ou seja, convenções que foram estabelecidas logo na instituição do condomínio. E aí, o condomínio, ao ser instituído, nós estamos falando de normas desatualizadas e que precisa, para poder sofrer uma atualização, uma alteração, de um quórum qualificado de 2/3. E aí, um quórum qualificado de 2/3 não é fácil de se atingir. E, por vezes, eu falo não é nem de facilidade, eu falo de impossibilidade de fato. Que nós não temos 2/3, um é objeto de inventário, o outro ninguém conhece o morador, ele fechou o apartamento e não apareceu, o outro realmente tem um apartamento, mas não participa de absolutamente nada e nem outorga procuração para que alguém o faça. Então, nós temos todos os tipos de situações dentro de um condomínio. E essas convenções acabam proibindo o condomínio de querer prever exatamente o tipo de relação que ele quer que ali se estabeleça. Condomínios não tão raros também por vezes, são ocupados por pessoas idosas. Minha mãe mora, não estou dizendo que minha mãe seja uma senhora, mãe, peço desculpas, mas é um condomínio que tem muitas senhoras, e muitas senhoras, por vezes, viúvas ou solteiras. Então, imagina num condomínio com esse perfil de moradores, uma prática irrestrita como essa, sem que elas possam sequer se organizar e saber o que elas querem para a vida delas, porque elas não estão ali temporariamente, elas ali fixaram permanentemente. Então, a minha preocupação é essa, a gente cercear esse direito em razão de uma prática que nasceu ontem, que é nova, que a gente ainda não sabe como vai acontecer. Embora, claro, eu sou extremamente favorável ao uso da tecnologia, a soluções como essa. Eu sou um utilizador, uma pessoa que faz uso fervorosamente, apoiador do Airbnb. Mas eu não posso, em detrimento da vontade da grande maioria dos proprietários de imóveis, querer impor a minha. Então, eu penso que essa situação, Tênio, nós teríamos que rever através de uma legislação, porque os condomínios eles não terão facilidade em normatizar isso. Pois é, e o que a gente percebe é que, na prática, em muitos desses imóveis não tem porteiro. Você chega, você recebe a chave e vai para o imóvel e lá você já entra sozinho, sai sozinho, mas numa cultura de países desenvolvidos, né? Onde as pessoas têm a relação de confiança, ela é estabelecida em primeiro lugar. E numa situação como é no Brasil, que é uma cultura diferente, e tem também utilização de garagens, né? Em muitos prédios a pessoa pode locar um carro, pode ter um acidente, então tem muitas situações ainda por definir. Mas é muito interessante essa nova prática. Ainda tem um perfil muito conservador, né? O perfil conservador ainda está muito arraigado na gente, enraizado. E aí, com relação até à automação, aproveitando o espaço, teve uma situação ocorrida agora em Campinas, na região de Campinas, na verdade, no interior de São Paulo, onde o sindicato coletivo dos prestadores de serviço de condomínio entraram com uma ação junto ao Ministério do Trabalho, pleiteando que não fosse aplicada essas automações, impedindo, querendo resguardar o direito
do trabalhador ou o campo de espaço do trabalhador. E aí é uma outra questão que a gente vai enfrentar possivelmente em outros estados. Se é, de fato, uma competência dos sindicatos, das categorias de porteiros, funcionários de limpezas, entre outros, zelador, se é de fato um direito desses profissionais, a segurança ou ter ressalvado, resguardado aquele posto de serviço. Então, é mais uma questão que os condomínios terão que enfrentar possivelmente em breve. Doutor Caio, uma curiosidade. Quando a contratação é feita via plataforma como a Airbnb, que nós estamos citando, caso o usuário, digamos assim, para não nominar, né, se é locatário, se é consumidor... Melhor assim. Isso. Caso o usuário queira permanecer mais sem anuência do proprietário, qual a ação cabível? Despejo, reintegração de posse... E qual a responsabilidade de uma plataforma como Airbnb, nesse caso específico, entrando dentro um pouco do direito civil e talvez direito até do consumidor? Pois é, essa é uma situação difícil. Acho que até o judiciário vai ter dificuldade nessa situação. Porque se nós estamos falando de hospedagem, nós estaríamos falando de reintegração de posse, eu entendo. Se ele está falando que é uma locação, aí a ação correta, a legislação diz que para a ação do proprietário para retomar o imóvel durante uma locação, é a ação de despejo. Então, se ele decidir por um ou por outro, ele já falou o que ele entende que seja. E aí eu penso, mais uma vez, que se sou eu o advogado que está assistindo meu constituinte na propositura da ação, eu estou tendencioso a acreditar que dentre uma e outra seria de despejo. Mas é uma outra questão interessante que foi colocada, né? Se a locação, através da plataforma, aí a gente está falando de uma locação onde existe uma relação de consumo, porque... De um lado, nós temos, em regra, um usuário como destinatário final de um serviço e, de outro, uma plataforma que funciona como um prestador de serviço. E aí temos várias nuances nesse contexto, né? Nós estamos falando, então, que o Airbnb é responsável por garantir essas locações. Nós estamos falando, então, que agora o consumidor acabou ganhando uma garantia a mais, porque vamos admitir que ele locou pelo Airbnb, chegou lá em Ubatuba, onde ele queria passar o Réveillon com a família, e lá em Ubatuba não existe a casa. Ou a casa já foi locada para uma outra família. E aí, existe a segurança? Então, eu entendo que, mais uma vez, o Airbnb acaba ganhando corpo e demonstrando importância. Sobretudo porque ele acaba, de fato, funcionando como um garantidor desta operação. E na qualidade de garantidor dessa operação, ele gera mais segurança para o consumidor. E o consumidor que se deparar com esse tipo de situação, ou o usuário que se deparar com esse tipo de situação, ele, além de procurar os órgãos de proteção ao consumidor, ele deve também procurar a autoridade policial. Aí, nesse caso, você estava falando do Airbnb, ele pode ser responsabilizado por problemas na locação? Sem dúvida nenhuma. E aí é bom a gente até falar, porque às vezes a gente fica falando do Airbnb, como a gente bem sabe, o Airbnb, talvez, embora seja a maior, não é a única, mas certamente é a maior das plataformas. Mas nós temos uma única plataforma que ela opera através de 127 outras plataformas do mundo afora. Não com a mesma robustez do Airbnb, claro, mas também tem muito prestígio. Então, todas essas plataformas que assim atuam, ela acaba assumindo para si essa responsabilidade. Tem decisões judiciais nesse sentido? Nesse sentido, nós temos várias. Se você colocar qualquer uma delas lá no site de buscas hoje, que os processos estão todos eletrônicos e virtuais, né? A gente consegue acessá-los de um modo muito breve e fácil, a gente vai ver que tem muitas ações em desfavor dessas empresas. E às vezes, claro, não estou dizendo que elas sejam má prestadoras. Sim. E às vezes elas respondem justamente por uma falha do próprio locador, o proprietário do imóvel, né? Uma situação que eu imaginei, por exemplo, a pessoa chega e tem problemas estruturais ou que inviabilizam a utilização, não tem água, não tem energia naquele imóvel, e a pessoa chega ali para uma locação e se depara com esse problema que não tem condições, às vezes, de ficar ali no imóvel. Exato. Às vezes o imóvel nem existe, ou às vezes pior. Às vezes menos ruim, mas tão pior quanto. Você vai se deparar com a situação de que o imóvel existe, de que o imóvel está ali, está em boas condições, mas já está ocupado. Quem colocou ele numa plataforma, ou acabou colocando em outras, possivelmente, e teve locações ao mesmo tempo aí. Então, tudo isso é possível, tudo isso acontece, e aí essas plataformas que busquem seu direito de regresso em desfavor do locador, do proprietário do imóvel. Muito obrigada, voltamos já já. Você está assistindo
TV Metrópole. Programa Negócios, Ponte Preto K. Você está assistindo TV Metrópole. Retornando para o terceiro bloco, hoje falando sobre locação de imóvel por curtíssima temporada, curtíssimo prazo, com o doutor Caio César Mota. Doutor, como é que fica a situação onde você tem a plataforma Airbnb e o proprietário do imóvel? Ele está sendo disponibilizado, não vou nem usar o termo locação, está sendo disponibilizado para uso, né, esse imóvel num edifício, por exemplo, um apartamento residencial, onde o proprietário vai lá, é feita a contratação pela plataforma e, ao chegar ao usuário, ele é recebido pelo proprietário que entrega a chave, abre o imóvel, faz as apresentações do imóvel, etc. Bom, nesse caso, havendo alguma situação que resulte em litígio judicial, como é que tem procedido? E qual o seu entendimento que deveria se proceder? Geralmente, o reclamante ou aquele que quer visa receber uma indenização, o natural dele é colocar todo mundo no polo passivo. Depois, quem quiser que resolva entre si. Ou se condenar todos, melhor fica. Que aí ele tem mais segurança e tem mais possibilidade de buscar o seu crédito. Então, via de regra, é isso que nós temos. Então, ele coloca o locatário, ou o usuário, ou o hóspede coloca o Airbnb no polo passivo dessas reclamações, bem como o seu proprietário. E aí, o Airbnb antigamente vinha dizendo, mas peraí, não, eu não sou, eu sou uma plataforma digital onde tudo se dá através de proprietário e locatário. Eu sou só um meio, eu não sou um prestador de serviço. E aí o judiciário naturalmente falou, claro que não, essa é a sua finalidade, essa é a sua atividade principal, você é um intermediário dessas negociações, portanto você é responsável. Falou, mas e aí, o proprietário que vai lá, que entrega as chaves, participa de todos os atos, que aceita locar ou não aceita locar, ele não seria responsável? E aí o judiciário, por vezes, tem entendido que esse proprietário, ele atua meramente como preposto do Airbnb, que ele é quem faz em nome do Airbnb, onde se dá, que é a gente fala que é um mundo virtual e as coisas acontecem dentro desse mundo, e nesse mundo, então, o grande responsável é a plataforma. Então, a plataforma como prestadora de serviço, e aí até a gente tem que lembrar que o proprietário, ele não é um fornecedor, porque ele não faz aquilo ali, ele faz aquilo com eventualidade. Então, nós temos essa diferenciação. E aí, doutor Tênis, tem até uma questão muito interessante, doutor Larissa, doutor Rafael, que acontecida aqui em Goiânia, e aí me chamou a atenção para a expertise do magistrado. O magistrado aqui, ao julgar uma questão relativamente ao Airbnb, aí aquele doutor Fernando Moreira, vou até destacar o nome, porque eu gostei da sensibilidade dele e a forma técnica com que ele julgou, ele colocou, inclusive, na sua redação, ele falou, a gente falava de um prédio, ou seja, nós estamos falando de uma construção vertical, mas ele, tecnicamente, colocou que ali seria um condomínio horizontal. Então, para a gente poder até situar essa técnica, e eu parabenizá-lo aqui, eu sei da importância do acesso, da abrangência do programa. Então, o doutor Fernando Moreira, muito tecnicamente, falou, não, no condomínio horizontal. E por que condomínio horizontal? Acho que muita gente que nos assiste tem essa curiosidade. Então, quando a gente fala de condomínio horizontal ou vertical, a gente não fala do plano da edificação. A gente está falando do plano de separação das unidades. Ou seja, num condomínio de apartamentos, o plano de separação se dá por lajes. Então, ali nós estamos falando de um condomínio vertical. No condomínio horizontal, perdoa.
E aí, quando a gente fala de casas, a gente está falando de separação por muros, ou seja, separação no plano vertical. Então, é essa a questão e muito poucos sabem disso, né? Inclusive operadores do direito, magistrados, inclusive colegas que atuam no direito imobiliário. Então, Goiás tem se destacado aqui com alguns julgados, viu, doutor Tênio? Excelente. E, na sua opinião, essa situação, ela consegue se resolver, tem resolvido, os tribunais têm atuado em que sentido? Tem responsabilizado, via de regra, o Airbnb. Tem colocado ele como o responsável por indenizar aquelas operações que não tiveram êxito, né? Doutor Caio, existe um projeto de lei de número 2.474 de 2019 com o intuito de regulamentar o aluguel por temporada por meio de plataformas digitais dentro da lei de locações, criada originalmente em 1991. Né? Em suma, esse projeto prevê que a Assembleia Condominial tenha quórum de 2/3 dos representantes das unidades habitacionais tenha o poder de autorizar ou não o aluguel por temporada. Considerando que para se alterar essa convenção de condomínio, a legislação exige um quórum de 2/3 dos condôminos, você julga que essa seria uma boa solução, essa solução apresentada dentro desse projeto de lei? Primeiro, eu queria elogiar a Lei 8.245 de 91. Eu entendo que o Silvio Capanema foi muito feliz na sua autoria, na sua redação. Nós temos pouquíssimos problemas relativamente a essa lei e alguns problemas surgem não é pela omissão ou não é pela sua redação. Surge pela evolução, pelos avanços tecnológicos, pelas automações e etc. Então, eu entendo que a lei tem que sofrer alterações para poder acompanhar o avanço da sociedade. E essa é uma das formas de se reparar ou de se equalizar esse prejuízo por parte daquele, claro, não estou dizendo prejuízo, para quem se entende prejudicado pelo exercício do uso do Airbnb. Então, para mim, essa transferência de responsabilidade aos condôminos seria a melhor saída. Porque, no caso que eu citava, igual o prédio em que mora minha mãe e outras senhoras, e elas não gostariam, embora lá tenha uma área de lazer, até aumenta, se torna até mais atrativa para quem está fazendo uso da plataforma, elas não gostariam de conviver com essa prática. Então, eu entendo que transferir a elas a opção de escolher não estaria prejudicando aqueles proprietários de imóveis que querem usar o seu imóvel a título de investimento. Se ele quer exercer a atividade através da plataforma digital, que ele adquira um apartamento ou um imóvel onde a prática é permitida. Então, ao meu ver, aos meus olhos, a melhor saída de fato seria essa. Então, transferir ao proprietário de imóvel dizer se ele quer ou não o exercício daquela prática através de um quórum qualificado de 2/3, a curto prazo seria a melhor solução. E aí eu volto a dizer, não é afastar a possibilidade de que você, proprietário de imóvel, loque seu imóvel por temporada. Mas que você, que não é morador, tenha pelo menos o cuidado de adquirir seu imóvel ou comprar um outro imóvel em um prédio que o permita. É porque em certos locais turísticos, né, poderia ser até interessante para os condôminos, né, escolherem 2/3, no caso aqui, 2/3 escolherem que sim, eles querem que seja permitida essa locação por, digamos, locação pelo Airbnb e outras plataformas. Exato, eu entendo que essa responsabilidade tem que ficar a cargo do proprietário. Doutor, mas havendo a alteração desse projeto de lei, ele iria alterar também as características de destinação desse imóvel residencial? Eu penso que esse não seja o condão do projeto, né? E eu entendo também que ele não muda a finalidade. Eu entendo que ele continua sendo um projeto para atender sem alterar. Porque se a gente for entender que altera, nós temos que passar por vários processos. Sim. Primeiro, nós temos que procurar ter inscrição municipal, aí nós vamos virar, de fato, prestadores de serviço. Então, e ali ter atividades rotineiras. E eu entendo que essa não é uma atividade que tenha esse condão. Então, para mim, se manteria a finalidade residencial, embora a gente admitiria aí que seria uma estada ou uma moradia por curto intervalo. O locatário, por exemplo, quando a gente fala de locação, aquelas superiores a 90 dias, né? Então, a gente está falando de quê? De uso residencial. De outro modo, se a gente for entender que não, a gente teria, então, que mudar todo o contexto. Mas é possível que hoje a gente tem, em determinadas cidades, existam imóveis que talvez o proprietário adquira exclusivamente para essa situação. Não, sem dúvida, sem dúvida.
vai competir a ele, e ele entender o que ele busca ao adquirir um imóvel, se eu busco a minha moradia, se eu busco a minha residência, ou se eu busco fazer um plano de investimento. Se for plano de investimento, eu tenho que saber exatamente onde eu adquiro o meu imóvel. Então, essa responsabilidade tem que ficar a cargo, tanto dos condôminos que ali tem, para saber se eles querem ou não a prática, como do interessado no ato da aquisição. E outra coisa que eu analiso nessa questão é a questão tributária, de tributação. Porque hoje todo mundo que tem algo que vende ou presta algum tipo de serviço, ele paga algum tipo de tributo. E esses imóveis, eles não devem nenhum tributo, seja para o Estado, para a União, para o município, por essas características? É importante esse questionamento, porque nas decisões, inclusive, tem se usado por equiparação ou analogia a súmula 31 do STF. E a súmula 31 do STF diz exatamente que nas relações de locação de bem imóvel, ele não está sujeito à tributação. Então, o poder público não tem essa faculdade. E aí, por analogia, tem se aplicado também às locações de imóveis. Então, não tem como querer tributar. Eu acho que essa aí o poder público, na ânsia dele em arrecadar, ele não vai ter essa felicidade ou essa possibilidade. Doutor Caio, e nós falamos há pouco sobre a questão de omissão da convenção ou do regimento interno acerca da possibilidade da autorização de utilização da unidade residencial como objeto de utilização por terceiros, né, mediante aí a plataforma digital. Bom, nesses casos, sob o olhar do direito condominial, na sua opinião, essa utilização, ela poderia caracterizar algum tipo de infração em desfavor do proprietário da unidade? Ele poderia estar cometendo algum ato... Na esfera administrativa. Na esfera administrativa, que pudesse gerar a ele uma sanção? Entendo que sim, mas não existe essa possibilidade desde que não prevista, né? Então, para nascer a obrigação, ela tem que decorrer de alguma norma. E essa norma, por vezes, a grande dificuldade é essa. Muitos condomínios, às vezes, o fazem na dificuldade de obter o quórum de 2/3, o faz por meio de regimento ou até por assembleia simples. Vai lá e cria uma combinação legal, fala, olha, quem infringir, locar através de plataforma digital, por um quórum, às vezes não estamos falando de maioria absoluta, nós estamos falando de maioria simples. Então, vai lá e simplesmente taxa que não pode haver locação por temporada ou havendo locação por temporada, que aquele locatário ou aquele usuário, ele não poderia fazer uso das áreas comuns e etc. Então, nestes casos, eu entendo que às vezes há uma fragilidade na sua aplicação, mas condomínios têm tentado se resguardar assim. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos no instante. Você está assistindo TV Metrópole. Programa Negócios, Ponte Preto K. Você está assistindo TV Metrópole. De volta no intervalo, recebendo hoje nos nossos estúdios o Dr. Caio César Mota, falando sobre locação de imóveis por curto prazo pela plataforma Airbnb e outras plataformas digitais. Dr. Caio, quando o adquirente de um imóvel, num condomínio horizontal, quando ele adquire esse imóvel, é necessário que ele assine uma cláusula compromissória para que ele esteja sujeito, por exemplo, a que os processos dele vá para uma corte de arbitragem ou não? Se constar na convenção de condomínio ali, no estatuto ou em outros
documentos constitutivos, ele está sujeito, ele está obrigado a possivelmente, caso se ajuize essa ação, que se vá para uma corte de arbitragem? Eu entendo que a eleição de foro deve prevalecer. Se ficou previsto que as normas, através das normas internas, que o foro competente seria a justiça privada, e aí nós podemos falar das câmaras, inclusive elogio o trabalho da 2ª CCA aqui em Goiás, 2ª CCA que tem julgados aí de grandes qualidades e tem feito com que o judiciário sofra menos com excesso de processo. Então, e eu acho que essa escolha até se justifica pela questão da técnica. Nós sabemos que os árbitros de determinadas cortes, nós podemos falar que existe uma corte de arbitragem aqui, ou câmara de arbitragem, que julga processo relativo às relações de consumo, uma outra que julga muitas questões imobiliárias, e é a 2ª CCA, que está associada ao SECOV, que é o Sindicato da Habitação. Temos outras câmaras ligadas também a questões médicas e dentre outras. Até de indústria nós temos uma. Então, essa competência ou essa característica acaba privilegiando que pessoas estritamente vinculadas à matéria criem ou façam a sentença, né? Prolatem as sentenças arbitrais. Então, eu entendo que essa competência, de fato, uma vez eleita pelos moradores ali, ela deve ser seguida, ainda que não haja uma fixação individualmente por parte do adquirente. E no caso da utilização dessa plataforma, haveria essa cláusula, prevaleceria essa cláusula compromissória entre o condomínio e o terceiro, por exemplo? Quanto o terceiro, não, né? Ela vai prevalecer contra o proprietário do imóvel. Se, porventura, esse terceiro, em nome do proprietário do imóvel, ou agindo escorado na permissão que ele deu como locatário, se fizer algum uso indevido das áreas ou cometer qualquer infração administrativa, quem irá responder é o imóvel e essa responsabilidade alcançará o proprietário. Doutor Caio, considerando também que boa parte dos condomínios não possuem um profissional de portaria preparado, não possui também a tecnologia necessária para a realização de check-in e de check-out desses hóspedes, né? Apto a lidar com esse fluxo de pessoas estranhas ao condomínio, muito menos como monitorá-los, como que o doutor enxerga isso? Como que a legislação tem enxergado isso? Se existe alguma coisa nesse sentido já? Esse é o grande problema, né? O silêncio da legislação. Então, nesse silêncio aí, os condomínios têm sido penalizados. Tem condomínios que não tem nenhuma estrutura. E, inclusive, é interessante você falar de check-in, check-out, porque quando a gente fala check-in, check-out, parece que nós estamos admitindo que nós estamos falando de locação, de hospedagem. E, na verdade, quem denomina como check-in, check-out são as próprias plataformas. E aí eu acho que elas acabam chamando a atenção, falando assim, não, nós estamos praticando a hospedagem mesmo, nós temos que estar sendo tributado. Então, por isso que eu acho que tanta gente fala ou entende que seja hospedagem, porque eles mesmos denominam como hospedagem e modalidade check-in, check-out. Então, não havendo esse prestador de serviço, o condomínio fica de fato penalizado, cria uma insegurança muito grande, e aí nós estamos falando de grande volume de pessoas, e essas pessoas, boa parte das vezes, doutor Larissa, doutor Rafael, elas estão adentrando um condomínio para poder fazer uso em razão de festividades. Nós temos grandes eventos aqui em Goiânia, sobretudo eventos musicais, Vila Mix, Caldas Novas, tem um Caldas Country, então vem gente do Brasil inteiro, muita gente, através dessas plataformas, que esgotam essas unidades imobiliárias, entram num condomínio e aí vira uma verdadeira festa. E aí é aí que surgem os maiores ou talvez boa parte desses problemas. Quem que vai falar para o cara baixar o som? Vai ser o síndico, vai sair lá da casa dele, porque lá não tem um zelador, lá não tem um porteiro, tem sequer quem interfone, ele que vai ter que ir lá e falar, baixa o som, vai se expor a isso. E às vezes esse cara fala assim, beleza, eu não moro aqui mesmo, meu amigo, eu vou tocar aqui até o tanto que eu der conta. De hora que eu cansar, eu desligo. Então, aí começa aquela confusão inteira. O problema disso é a falta de infraestrutura para poder atender esse público. Doutor Caio, então o que nós podemos perceber é que existe aí a demanda, existe o aplicativo digital que fomenta essas locações ou utilizações dos imóveis, né, residenciais, em condomínio, etc. Existe o demandante que quer contratar, ou seja, culturalmente, no mundo inteiro, existe essa realidade. O que está faltando é o Brasil se ajustar a sua legislação, especialmente em razão de sua cultura, da extensa legislação que existe no país, e buscar uma aplicação prática para que atenda toda a sociedade.
Não é assim? O senhor concorda com essa opinião? Eu entendo que seja. Muita gente fala, não, a legislação já está aí, está posta. Se está posta, não está suficientemente clara. Porque tanto que as decisões têm sido divergentes. E aí, sofrendo reformas, uma reforma para um sentido, uma reforma para o outro. E aí, isso não foi nem objeto ainda de recurso repetitivo. Então, nós não sabemos qual será a solução dada. Então, eu penso que uma legislação, ainda que seja um único artigo, uma redação breve dizendo, olha, é de competência dos condôminos eleger se quer ou não quer aquela modalidade dentro do seu condomínio. Se fosse uma questão uma pontual, breve, uma única inserção, um único artigo dentro da lei do inquilinato, para mim, resolveria o impasse. Perfeito. E por falar em condomínio, doutor, nós temos aí a grata satisfação de Goiânia ter sediado aí, através da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, por sua comissão, Comissão do Direito Condominial, presidido por Vossa Excelência. Então, foi realizado aí o 2º Congresso Condominial de Goiás, que foi um sucesso. Foi realizado aí recentemente, né, dia 8 e 9, né, deste mês de novembro. Eu gostaria que o senhor fizesse aí uma abordagem sobre como foi o congresso, quem participou, como é que foi a aceitação, qual a sua opinião? Contando com a confiança do nosso presidente, doutor Lúcio Flávio, e ombreado pelo Secov, que figurou como co-realizador deste evento, nós podemos dizer que, mais uma vez, nós fizemos um dos maiores eventos a nível nacional. E aí, se a gente for olhar em público e em questão de painelistas, de palestrantes, eu ousaria dizer que o maior. Nós recebemos ao todo, só de autoridades de fora, como palestrantes, 14. Eu nunca vi reunir, pelo menos eu não conheço, nenhum único evento exclusivamente condominial que tenha reunido tantas pessoas e tantas pessoas de tamanha qualidade, de currículos tão invejáveis. Então, Goiânia cada vez se desponta mais nesse segmento. Isso, claro, é feito através de um trabalho coletivo. Eu só ajudei a capitanear ao lado de alguns colegas que também abraçaram esse projeto. E aí eu agradeço a minha diretoria, doutor Adriano Naves, que está como vice-presidente dessa comissão, doutor Gabriel Barto, que é o secretário-geral, e a confiança, que mais uma vez, que foi nos depositada pelo Secov e pela OAB Goiás. Então, um evento que reuniu mais de 400 pessoas. Nós tivemos a grata satisfação de realizar em um local que até então nunca tinha sido utilizado com essa finalidade, que foi o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Nós fizemos ali no 3º andar e na cobertura do prédio uma estrutura muito bem montada, muito bem equipada para receber a todos os congressistas, todos que vieram. E aí nós podemos dizer que nós tivemos congressistas do Piauí, congressistas do Maranhão, congressistas de São Paulo, de Brasília, inúmeras inscrições, congressistas vindo do Ceará. Então, Goiás atraiu para a sua cidade, para a sua capital, um grande número de pessoas, um grande número de entusiastas da matéria. E aqui nós fizemos mais uma vez história. Em 2016, Silvio Capanema ousou dizer que nós tivemos a ideia ou a coragem de realizar o primeiro congresso condominial, ao que ele saiba. Eu concordo com ele, entendo que até então ninguém tinha feito um congresso exclusivamente condominial. Então, em 2019, a gente repetiu, agora nós tivemos a sua 2ª edição e, graças a Deus, mais uma vez, sucesso. Isso também tem chamado a atenção dos prestadores de serviço, dos síndicos que atuam, síndicos profissionais, síndicos condôminos que trabalham com a matéria e que têm buscado se qualificar. Sobretudo para que não aconteçam casos semelhantes ao acontecido no estado do Ceará recentemente, na cidade de Fortaleza, onde o edifício Andréa acabou desmoronando e ceifando vidas. Então, embora a gente esteja à frente de um processo ou à frente de uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos esse cuidado de fazer um evento de natureza multidisciplinar para que a gente possa alertar e preparar o público, os interessados, os moradores, e aí nós estendemos a ele as nossas preocupações, os nossos cuidados, porque a vida em condomínio só faz sentido se ela for harmoniosa. Se for para ser diferente, deixa de ser vida. Então, essa foi a nossa preocupação, foi isso que a gente quis trazer a Goiânia, e eu posso dizer, graças a Deus, nós tivemos a felicidade, a grata satisfação de atingir o nosso objetivo. Perfeito. Parabéns pela realização, a você e a toda a equipe, e aos parceiros, a OAB, o Secov. Parabéns, foi um sucesso e foi bastante aclamado aí por toda a sociedade e a comunidade jurídica. E passo aí a palavra ao nosso debatedor,
Rafael Zardini. Doutor Caio, o tema é muito interessante, mas nosso tempo, infelizmente, é curto, né? Gostaria de agradecer a presença do Dr. Caio César Mota, que expôs de forma brilhante acerca aqui do tema que te foi proposto, né? Um tema novo, um tema interessante. Gostaria de parabenizá-lo pelo evento, né? E dizer que o programa está de portas abertas para que o doutor volte aqui posteriormente, para que nós possamos discutir, debater sobre temas do direito imobiliário e outros temas, direito condominial também e outros temas. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, sei da importância desse programa, sei do seu alcance e me abrirem as portas para poder falar de um tema que para mim é tão caro, é motivo de júbilo. Agradeço mais uma vez e eu para poder encerrar falando do Congresso, que eu fico feliz que tenha corrido bem. Eu gostaria só de agradecer também, e não poderia fazer diferente, aos patrocinadores. Se não fossem estas figuras, sem dúvida nenhuma, esse evento não teria acontecido. É um evento que alcança a importância de R$150 mil, e sem esse apoio, sem essa confiança que nos foi depositada, a gente não teria alcançado esse resultado ou sequer realizado esse evento. Então, a todos vocês que acreditaram no nosso trabalho, que patrocinaram e permitiram a realização desse evento, nosso muito obrigado. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhores.